Se queres prever o futuro, estuda o passado, já diziam os sábios. A ciência, o ramo do saber que registra, explica e transmite o conhecimento sobre o passado, é a história. E ela pode nos surpreender. Para nossa viagem pelo tempo, convidamos a curiosidade infantil e o conhecimento científico. Os estudantes Leonardo, de 8 anos, Gabriela, de 10, e o historiador José Luiz Holtz. Quando a Vila Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga foi oficialmente criada, no dia 5 de novembro de 1770, ela era assim. Calma, isso não é uma imagem da época, até porque a fotografia só seria inventada um século mais tarde. É uma maquete montada a partir de citações históricas contidas em documentos originais. Era um vilarejo que cresceu ao redor de uma igrejinha. Muita gente não sabe, mas estamos diante de uma verdadeira relíquia. 4 paredes e um teto que contam um pedaço importante da história de Itapetininga. Essa aqui é a construção original de uma das primeiras casas da cidade. Fica aqui na Vila Camarão. Foi erguida no início do século XIX e serviu de pouso para os tropeiros. Na época, Itapetininga tinha apenas 36 casas, todas muito parecidas com essa. Então, como eu estava falando para vocês, Itapetininga era assim, tinha a floresta em volta e tinha várias casas, como esta casa aqui, tinha várias casas, uma distante da outra, que formava a vila de Itapetininga. Mas em 1770, as casas eram assim, tudo caindo? Não, caindo as casas não eram, elas eram casas de taipa, taipa de mão e taipa de pilão. O que é taipa? Taipa é a construção de casas de barro. A taipa de mão, você faz um trançado de madeira com vara e você pega com a mão o barro e joga. Depois você alisa com a mão e fica como essa parede aqui, assim. Mas a cidade era bonita? Os viajantes que passaram por aqui não gostaram muito. Saint-Hilaire foi um deles. Ele esteve em Itapetininga em 1820, 50 anos depois que Itapetininga tornou-se vila. E era uma cidade pobre. Segundo o Saint-Hilaire, ele escreveu um livro bastante interessante. O livro é Viagem à Província de São Paulo. E nesse livro da Viagem à Província de São Paulo, ele fala sobre Itapetininga e diz quanto Itapetininga era pobre e vazia. Esse francês, viu? Falou poucas e boas de Itapetininga. Em um trecho do livro, o botânico descreve a impressão que teve da cidade. Itapetininga tem forma mais ou menos quadrada. O número de suas casas, ao tempo de minha passagem por ali, não ia além de 60. Muito pequenas, em mau estado de conservação e construídas de terra socada. A igreja, consagrada a Nossa Senhora dos Mercês, eleva-se numa pequena praça, não possuindo nem campanário, nem torre. O francês também reclamou que a cidade parecia fantasma. Quase todos os agricultores, os habitantes de Itapetininga, só ali aparecem aos domingos. O que explica por que, quando a esta localidade cheguei, encontrei-a quase deserta. O viajante estrangeiro não queria saber de gastar e vociferou contra os preços salgados do comércio local. Há, entretanto, várias vendas e lojas, mas as primeiras, principalmente, eram mal afastadas. Paguei os objetos que tive necessidade de comprar com um aumento de 100%. Sobre os preços concorrentes em São Paulo. O ano era 1890 e naqueles tempos a população tinha o costume de caçar perdizes. Quem poderia imaginar? Foi em uma dessas aventuras, entre um tiro e outro de espingarda, que se iniciava um capítulo de peso da história de Itapetininga. Os caçadores eram os irmãos Gabriel e Peixoto Gomide. O primeiro, juiz de direito. O segundo, senador. Também participou da caçada Fernando Prestes, ilustre deputado e presidente do Partido Republicano Paulista. Nos campos de Itapetininga, eles buscavam perdizes e colocavam a conversa em dia. Foi quando Peixoto Gomide comentou com os companheiros que o governador Bernardino de Campos
pretendia instalar uma escola normal no interior de São Paulo. Daí, todos assumiram o compromisso de trazê-la para Itapetininga. Estava plantada a semente que, mais tarde, se transformaria em árvore frondosa. Surgiu essa escola? Essa escola tem uma história bastante interessante. Ela começou por volta de 1850, quando surgiu a ideia de construir uma escola no interior do estado de São Paulo. Só São Paulo tinha escola, que era a Escola Caetano de Campos. Aí a cidade se movimentou e a escola veio para Itapetininga. Chamava-se Escola Complementar ou Escola Normal. Ou seja, era escola que formava professores. E esses professores iam para todos os lugares do estado de São Paulo. Essa escola aqui, ela funcionava em outro lugar, lá na Campos Sales, em 1854 e 84, que ela surgiu. E aqui, nesse local que nós estamos, que é a escola Peixoto Gomide, que foi uma obra do Ramos de Azevedo, ela foi inaugurada em 1901. Qual a importância dessa escola? Essa escola é muito importante. Quase todos os professores de todo o estado de São Paulo formaram aqui, na Peixoto Gomide. Inclusive, eu estive em Lençóis Paulista, uma cidade lá no oeste, e o nome da escola é Antônio Esperança de Oliveira. E eu fui querer saber quem era o Antônio Esperança de Oliveira. O Antônio Esperança de Oliveira era um filho de uma ex-escrava e de um sapateiro. E a mãe dele queria que ele fosse alguma coisa na vida, crescesse na vida, né? Então ele veio aqui para essa escola, estudou aqui e foi o primeiro professor lá em Lençóis Paulista. E depois ele acabou sendo diretor da escola de lá e a escola recebeu o nome dele, Antônio Esperança de Oliveira. E assim como o seu Antônio Esperança de Oliveira, muitos outros professores estiveram em várias cidades do Brasil. Em vários locais que você vai, sempre tem um professor naquela época que tinha sido formado aqui em Itapetininga. Renata, minha professora disse um dia que Itapetininga é terra das escolas. Por quê? Minha professora também disse. Olha só, Léo e Gabi, na realidade, Itapetininga ganhou esse título, Terra das Escolas, porque primeiro já tinha a Escola Normal Superior, a única do interior do estado de São Paulo, Normal Superior. Então, já tinha essa tradição de escola. Daí, em 1920, sabe o que aconteceu? Itapetininga ganhou uma faculdade de odontologia e de farmácia, e ela funcionava aqui, ó, nesse prédio. Para vocês terem uma ideia, esses cursos só eram ensinados em Araraquara e na capital, ou seja, era o terceiro do estado e muita gente do país inteiro veio estudar para cá. Renata, por que essa escola ainda não funciona mais? Pois é, não funciona mais, né? Essa escola não funciona mais, não oferece mais esses cursos. E quem vai explicar pra gente, Gabi, é o nosso historiador. Renata, criançada, essa escola funcionou, era uma escola particular. E ela tinha Araraquara e São Paulo como concorrentes. E gente de todo o estado, de todo o Brasil, veio estudar aqui em Itapetininga. Aí houve uma concorrência e essas escolas não gostaram da concorrência. Daí eles pegaram e denunciaram a escola como ela estivesse vendendo diploma e fosse um curso muito fraco. E esse curso muito fraco acabou sendo denunciado, que era falso, denunciado lá na capital do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? A escola foi perdendo aluno e acabou fechando. Mas mesmo assim, 8 anos depois foi comprovado, não tinha diploma falso nenhum, era uma grande escola. Uma pena que por motivo de concorrência ela tenha sido fechada. As raízes dizem muito da copa das árvores. O passado é lição para refletir, para repetir se necessário, ou para sabermos o que não devemos fazer. A Terra das Escolas chega aos 237 anos com erros e acertos, mas acima de tudo, com experiências. Cada habitante que nasce neste chão
é mais uma semente de esperança